Dando continuidade à história. Um jovem obsessor, a força do amor na redenção espiritual contado pelo Espírito Jefferson escrito por Adriana Machado. Todos estavam ansiosos. Hoje eles comemorariam o aniversário de 1 ano de sobriedade de Cleto. Ele estava muito feliz e se sentia o mais realizado de todos os homens. A sua felicidade só não era maior, porque o seu filho Marcos não estava ali entre eles. Ele sentia muita falta do filho, mas não queria enviar para ele uma saudade triste, e sim a sua felicidade. Dalva tinha falado com eles sobre ter sonhado com Marcos há alguns dias, e lhes contou que ele estava se recuperando bem, omitindo seu estado ainda debilitante, que faria os familiares ficarem tristes. Eu tive a oportunidade de apresentá-la ao Beto. Ele já estava ativo no auxílio nas enfermarias. Eu senti que ele queria tentar algo que pudesse fazer sem mim, e eu o compreendi. Apoiei a sua iniciativa e, sem surpresa, vi que ele era muito bom no que fazia. Aurélio também estava orgulhoso dele. Por isso, Beto e eu, com a autorização de Aurélio, levamos Dalva para ver Marcos e Laura, que, apesar de estarem um pouco mais tranquilos em seus pensamentos, ainda estavam interligados e adormecidos. Ela, ao entrar naquele cômodo, chorou no início, mas enxugou as lágrimas, segurou na mão de seu irmão e cantou a sua música preferida. Ele teve uma reação, apertando a sua mão com a força de uma saudade, o que comoveu a todos. Laura também reagiu àquela música, talvez por causa de sua simbiose com Marcos, mas foi com menos intensidade. As esperanças são sempre revigoradas a cada reação vivenciada pelos pacientes daquela ala. Marcos já apresentava uma roupagem perispirítica mais próxima de uma forma humanizada, mas ainda havia muito a ser feito. Ele já tinha aquilo que chamamos de mão nos cotocos que chamávamos de braços. Pode parecer pouco, mas ele estava quase sem forma quando o achamos na zona dos desesperançosos. Eu agradeci a Dalva pelas bênçãos do amor. Eu percebia, a cada dia, o quanto ela era especial. Mesmo tendo o cordão de prata ligando ao corpo físico, ela tinha um brilho interior que não dava para ignorar. Ela me avisou sobre o aniversário de sobriedade de seu pai no sábado próximo, o que me fez prometer que tentaria ir vê-los, se me fosse permitido. Dalva, satisfeita, voltou para o corpo e acordou já com muita saudade de mim, seu irmão espiritual. Naquele sábado, estavam todos animados, e Cleto era o mais entusiasmado de todos. Anos atrás, quando participou do AA, ele também tivera alguns aniversários trimestrais e anuais de sobriedade, mas não estava tão integrado ao programa como dessa vez. Apesar de ele ter ficado ali por alguns anos, nunca convidara a sua família para cerimônias de sobriedade. Agora, no entanto, ele entendia a necessidade de sua participação e aceitava. Agora ele estava ali porque sabia que era um alcoólatra e não deixaria de ser. O seu organismo físico não se curaria. Ele aprendera, naquele curto espaço de tempo, que ele era muito mais que o seu corpo físico. A sua meta, portanto, era limpar desde agora a sua essência. Por isso, não desistiria, e talvez na próxima vida ou na outra ele já estaria mais liberto do vício. Honório, como seu padrinho, estava muito orgulhoso de seu afilhado. Após ele ter descrito todo o esforço e superação de Cleto naquele 1 ano de sobriedade, ele finalizou o seu discurso: ser padrinho é uma honra indescritível. Temos, nessa função, uma obrigação moral com aquele que nos escolheu para ser o seu ombro amigo e o seu conselheiro nos momentos em que ele acredita não ter forças para continuar sozinho. O padrinho compartilha a sua experiência, para que ambos possam manter a sua sobriedade, por mais um dia. Mas não se iludam, meus amigos, achando que o padrinho, por auxiliar o seu afilhado, já ultrapassou todas as suas viciações. Ao contrário, essa relação o leva a se lembrar sempre de suas próprias fraquezas, de suas próprias recaídas. Ter um afilhado é, mais do que nunca, um incentivo para que o padrinho também se mantenha sóbrio, para ser o exemplo que ele precisa. Mas essa nossa relação de auxílio foi além da nossa dependência. Todos vocês, que acompanham essa minha longa trajetória, sabem um pouco sobre a minha vida, e não é segredo para nenhum de vocês que, apesar de eu ter tentado ser um homem feliz todos esses anos, sempre houve uma tristeza pairando sobre o meu ser,
que era o afastamento de minha família, em razão do meu vício. Hoje, minha esposa e meus filhos estão de volta à minha vida, e posso dizer que isso foi alcançado em razão dos muitos amigos que tenho, que não economizaram esforços para que eles pudessem enxergar o meu progresso como pessoa e homem sóbrio. Mas um deles foi mais além. Ele se expôs por inteiro, deixando de lado todo o seu orgulho, para que a minha família pudesse, ver-me como alguém que lutou muito para se superar e que valia a pena me dar mais uma chance. Por essa postura de amizade e reconhecimento, eu quero agradecer ao meu grande amigo e afilhado, que fez com que tudo isso pudesse acontecer. A esposa de Honório já tinha retornado para casa e morava com ele há alguns meses. Já os seus filhos vieram de sua cidade para participar desta homenagem, e todos estavam contentes. Quando Cleto recebeu a sua medalha de sobriedade, todos o aplaudiram com muito entusiasmo. Em um discurso rápido e emocionado, ele agradeceu ao seu padrinho, aos presentes e à sua família, que, mesmo depois de tudo o que ele aprontou, lhe deu mais uma chance para a sua redenção. Nós, que acompanhávamos a cerimônia, também estávamos emocionados. O mentor de Cleto enxugava, vez por outra, uma lágrima que teimava em brotar de seus olhos, de pura alegria. E, diante desse sentimento enobrecedor, ele orou: Mestre Divino, obrigado por tanta felicidade. Obrigado por estar sempre ao nosso lado, para que sirvamos de orientadores fiéis dos seus ensinamentos. Que os nossos amados pupilos possam ultrapassar as suas dificuldades seculares com a certeza de que jamais estão sós, porque o Senhor nunca nos abandonará. Amado Mestre Jesus, porque a sua luz sacrossanta continua a brilhar sobre nós, nos indicando o caminho certo a ser percorrido, estamos crescendo e nos superando a cada experiência. Continue nos alimentando com a sua paz, alegria e amor. Assim seja. Glauco veio até mim, depois que finalizei a terapia com Marcos e Laura. Ele queria me fazer um convite, que me deixou muito animado. Primeiro, iríamos ver Baltazar. Toda vez que o via, me impressionava com a sua recuperação. Quem o viu da primeira vez e o vê agora, não imagina quão transformadora foi a sua recuperação. Ele até já participava de um outro grupo de socorristas como aprendiz, como eu, e me disseram que ele estava indo bem neste sentido. Isso se deu, Jefferson, disse Glauco, porque Baltazar absorveu os ensinamentos com todo o seu coração. Aquele tempo na prisão foi muito importante para ele. Eu também havia percebido isso. Quando ele foi resgatado, os ensinamentos que ele pôde proporcionar ao grande chefe foram muito profundos, se pensarmos que, algum tempo antes, ele era um dos conselheiros-chefes de nossa organização. Olhando mais afastado Glauco e Baltazar conversando animadamente, lembrei-me de quando os vi pela primeira vez. Estavam os dois com o grande chefe em um palanque, e foi Glauco quem falou para todos nós. Percebi nele a sua capacidade de nos motivar a agir, tendo a maldade e a indignação como ferramentas para as nossas ações desmedidas. Naquela ocasião, fizemos tudo o que queriam, acreditando que estávamos fazendo a justiça merecida contra aqueles que eram os nossos inimigos. Sim, Jefferson, falou Glauco, que chegava próximo de mim e acompanhava a minha lembrança. Eu usava de minha capacidade de convencimento para que vocês pudessem fazer o que nós queríamos. Manipulávamos suas mentes e seus corações para que agissem acreditando na verdade que trazíamos em nossos corações, que a nossa causa era a única pela qual valia a pena lutar. Desde que saímos, o nosso amigo Eliezer usou da força e da violência para segurar os seus homens. Mesmo eu e Baltazar, até então com toda a nossa ignorância dos preceitos cristãos, sempre fomos contrários a essa medida de influenciação, porque, com o tempo, nada mais importa para um homem que está sob o martírio, ele se vai. Agora, Eliezer está sentindo as consequências de suas ações e está muito perdido, precisando de nós. Foi desse modo, com os corações cheios de esperanças, que nós três fomos ao encontro daquele que já estava propenso a seguir um novo rumo em sua vida. O grande chefe estava muito desanimado e sozinho em seu grande salão, e isso já estava sendo sentido pelos seus subordinados. Ele estava manso, sem entusiasmo. Os seus comparsas mais próximos eram quem o estavam impulsionando para as rotinas diárias, mas ele ficava muito tempo em seu gabinete e sempre urrava quando era interrompido.
Eliezer já estava, internamente, questionando o que queria para a sua vida. Glauco incentivou Baltazar a fazê-lo pensar sobre os seus problemas, o que foi naturalmente acolhido pelo grande chefe. Não sei mais o que fazer. Estou desanimado e não tenho mais qualquer satisfação em castigar ou defender os nossos domínios. Estamos a ponto de perder a nossa cidade e eu não tenho vontade nem ideias de como agir. Fico somente pensando no que pode ter acontecido com Glauco e Baltazar e se eles, ao contrário de mim, estão realmente se encontrando. Todo esse poder que possuo hoje não está me trazendo nenhuma satisfação. Pergunto-me, para que lutei tanto para conquistar esse poder, se ele não me traz o que eu preciso? Todo o esforço que eu fiz, inclusive ao mandar prender os meus melhores amigos, de nada adiantou. Glauco fez um sinal e nós três nos fizemos visíveis. Olá, disse Baltazar. Eliezer tomou um susto. Como você pode estar assim? Você estava em frangalhos quando saiu daquela cela, e agora está tão bem. Meu amigo, quando nos tratam bem, melhoramos rapidamente. Mas eles são os nossos inimigos. Como eles aceitaram ajudá-lo, depois de tudo o que você já fez, e ainda tratá-lo bem? Eliezer, éramos nós que estávamos errados. Os mensageiros do Cordeiro trazem a esperança, o consolo e a oportunidade de nos vermos curados de nossa própria ignorância. Eles não nos querem mal porque fizemos o mal. Eles querem que aprendamos a sair logo do caminho equivocado, para pararmos de sofrer. Mas quando chegamos aqui, sim. Da mesma forma que iludimos a todos que nos acompanharam em nossas ideias egoístas, nós também primeiro tivemos que acompanhar alguém que não tinha entendido ainda a verdadeira missão do Cristo, que foi nos ensinar a amarmos uns aos outros. Baltazar, dos três, era sempre o mais sensato. Mesmo sendo algumas vezes portador de palavras deturpadas, travestida de verdades, era sempre ele que as usava para fazer os outros dois refletirem sobre a melhor forma de agir para alcançar os seus objetivos. A imagem salutar de Baltazar incomodava Eliezer demais. Ele, como amigo, o colocou atrás das grades. Já os que ele considerava inimigos o ajudaram a se restabelecer. O que estes da luz queriam realmente com aquilo tudo? Pensava o grande chefe. Vi muitos dos nossos subordinados serem socorridos, revelou Eliezer, mas eu achava que isso jamais aconteceria conosco, porque éramos portadores de pecados extremos. Quando Glauco sumiu, eu não acreditei que tinha sido um resgate dos da luz, mas sim que um guarda o tinha ajudado a sair. Por isso, quando Jefferson sumiu, eu castiguei os guardas em praça pública, para não haver outra ajuda daquele tipo. Eu somente recebi o amparo dos mensageiros de Jesus, disse Glauco quando entendi que precisava reconciliar-me comigo mesmo. Levei algum tempo para isso, porque, no início, eu somente queria vingança pela sua traição. Com o tempo, percebi que tudo o que eu considerava importante foi me arrancado das mãos. Nada realmente me pertenceu. Tenho de confessar que, naquele momento de nossas vidas, da mesma forma que Baltazar, eu não faria isso sem você me encarcerar. Nós precisamos desejar o auxílio, mas, antes de tudo, precisamos compreender os nossos erros e realmente nos arrepender de tê-los cometido. Se não for assim, acabaremos, na primeira dificuldade, voltando para onde nos sentíamos amparados no início. O mesmo aconteceu com Jefferson. Eliezer olhou diretamente para mim, com um olhar que não consegui decifrar, e me disse: como eu pude errar tanto ao escolher você para a tarefa de neutralizar Rodrigo? Acreditava que, pelo seu passado desastroso juntos, inconscientemente, você não iria titubear e levaria a cabo a sua missão. Ledo engano meu. Agora, por sua causa, tudo isso está acontecendo. Eu já o tinha ouvido falar sobre isso, mas me perguntei como ele soube sobre o meu passado com Rodrigo. Senti emanar do grande chefe um sentimento de muita indignação, mas não de raiva ou revolta, tão naturais nele. Ainda assim, não tive coragem de perguntar sobre o que ele sabia. Eliezer, disse Baltazar, viemos todos aqui para lhe dar a certeza de que, apesar de sermos ainda pecadores, Jesus nos perdoa e nos acolhe em sua seara. Queremos incentivá-lo a repensar seus valores. Acredite que não o abandonamos. Nossa amizade poderia se fortalecer mais que nunca, tendo como base outros valores, verdadeiros e sinceros. Quando precisar de nós, aqui estaremos.
Sumindo de suas vistas, vi os amigos do grande chefe sorrirem para mim, com a esperança renovada. Guilherme voltou à faculdade. Ele se sentia em um novo momento de sua vida. Tinha passado momentos de grandes aflições, mas agora os via como aqueles que o salvaram de si mesmo e o ajudaram a valorizar mais a vida e a si próprio. Ele não procurou mais o seu grupo antigo de colegas de vício, e quando era abordado por qualquer um deles, fazia um discurso rápido sobre como estava bem e limpo. Nenhum deles voltava a lhe falar. Infelizmente, desde a sua recuperação, teve de participar do enterro de 3 colegas, que morreram em virtude do consumo de entorpecentes. Guilherme foi, mas pediu ajuda a Antônio para enfrentar aqueles eventos. Juntos, estiveram ali, para ver a dor das famílias, a dor dos amigos, a dor que as drogas provocam depois de fazer o seu estrago. Para espanto de Antônio, Guilherme, discretamente, tirou fotos nos funerais, mas não teve coragem de lhe perguntar o porquê. Quando do término do 3º enterro, Guilherme pediu a Antônio que não fossem direto para casa. Ele precisava espairecer. Antônio aceitou na hora o convite. Eles, então, foram a um parque natural e se sentaram na grama. Eram umas 10 e pouco da manhã. Depois de um tempo em silêncio, Guilherme disse: "Preciso fazer alguma coisa, Antônio. Preciso ajudar as pessoas, para que elas voltem a se importar consigo mesmas. Preciso ajudá-las a não aceitar tão pacificamente ter a sua morte antecipada pelas drogas. Enquanto elas ainda se importam, preciso mostrar a elas a dor que produzem, pela sua insensatez, naqueles que amam. Eu sei, mais que ninguém, que os que estão mergulhados nas drogas entram em um estágio de não se preocupar com mais nada, mas quem sabe poderemos resgatar aqueles que não chegaram nesse ponto ainda. Com os nossos depoimentos e fotos como essas", disse, mostrando a máquina, "os faremos enxergar o caminho sem volta que estão entrando." Antônio ficou surpreso. Ele jamais imaginava, mesmo com tantas mudanças em Guilherme, que ele se dispusesse a isso. "Você tem certeza, Guilherme? Lembre-se de que dar o seu depoimento é falar sobre todas as coisas que fez de errado e se expor para o mundo." "Eu sei, Antônio. Não posso dizer que essa ideia no começo não me trouxe incômodo, mas, depois de tudo o que passei e a cada enterro que fui, tenho mais certeza de que podemos fazer a diferença para alguém. E seria muito bom se você pudesse compartilhar essa tarefa comigo. Se formos nós dois, talvez alguns jovens escutem algum de nós." Antônio ficou pensativo. Guilherme continuou: "Procurei Penélope e conversei com ela sobre essa possibilidade, logo quando a ideia surgiu. Ela disse que a ideia era boa sim, mas que eu deveria conversar primeiro com o meu psicólogo, para que ele me orientasse sobre o que eu poderia fazer para que a minha intenção não se perdesse pelo caminho. Penélope também me orientou que eu precisaria da autorização das famílias para que eu pudesse usar as fotos tiradas nos funerais. Mas nada fiz até agora, porque ainda estava pensando sobre o assunto. Hoje, tenho certeza do que quero, mas gostaria de saber se você aceitaria enfrentar essa tarefa comigo." Antônio olhava para Guilherme, ao mesmo tempo admirado e com dúvidas, percebendo o quanto o amigo estava realmente empenhado para se envolver com aquele projeto. Pensava se valia a pena tanto trabalho para conversar com jovens que poderiam desmerecer todo o esforço deles. Então, veio à sua mente o dia em que Antônio conheceu Dalva e Rodrigo. Como foi bom ajudá-los a compreender um pouquinho daquele mundo horroroso no qual ele tinha vivido e saído por temer morrer sozinho. Incentivado por aquela sensação de utilidade, não precisou pensar 2 vezes. Se pudesse ajudar um que fosse a não continuar por esse caminho, ele o faria. "Acho que você tem razão, Guilherme. Podemos tentar. Com a experiência que temos, podemos ser mais úteis. Mas temos de nos preparar. Vamos usar de nossas dores para ajudar seja quem for a não passar por elas. Eu vou com você ao psicólogo, para que ele nos oriente. Depois, vamos às famílias e, por fim, penso que podemos começar pela nossa antiga escola, perguntando se ela não abre um pequeno espaço de tempo para falarmos com os jovens." E assim fizeram. Primeiro, foram ao psicólogo, que os ajudou e lhes deu muitas dicas. Após conseguirem autorização do uso das fotos pelas famílias de seus amigos falecidos, se dirigiram à sua antiga escola onde cursaram o ensino fundamental e médio.
A ideia foi aceita com muita naturalidade e, com tudo acertado, os dois compareceram na data marcada para a sua conferência. Foram levados para o anfiteatro da escola e ficaram aguardando, em silêncio, os alunos chegarem. Individualmente, começaram a temer o que poderia acontecer. Temiam passar vergonha ou eventualmente serem rechaçados pelos alunos. Estavam muito nervosos. Vendo os seus pupilos assim, os seus mentores os intuíram a fazer uma prece para harmonizar os seus corações. Ambos falaram juntos, quebrando o silêncio. Vamos orar? Riram da coincidência. Fizeram uma simples prece, pedindo a Jesus que os ajudassem a ser claros em suas apresentações, trazendo-lhes calma para realizar aquela exposição. Ao terminarem, o mentor de Antônio disse: uma prece singela, mas que se eleva até o Cristo, pelo magnífico objetivo que ela tem. Tudo pronto. Antônio e Guilherme foram apresentados e deram início ao que vieram fazer. Juntamente com os seus depoimentos, eles trouxeram fotos e vídeos, que foram apresentados no telão. Eram fotos de vários viciados, nas ruas, nas escolas, mostrando a gradativa degradação do ser humano. Fotos dos enterros e da dor dos familiares que tiveram de enterrar os seus filhos, netos e sobrinhos em sua mais tenra idade. Mas o que surpreendeu muito aos jovens estudantes foram as fotos e vídeos de Antônio e Guilherme antes, durante e depois do vício. Eles tiveram a ideia de juntar, cronologicamente, as suas próprias imagens, demonstrando, gradativamente, o que aconteceu com os seus corpos e mentes durante todo esse processo. Antes disso, enquanto eles estavam preparando o seminário, Antônio comentou que pensara em procurar na internet alguns vídeos que pudessem mostrar aos alunos como era doloroso enfrentar o processo de abstinência, mas gostaria de saber se Guilherme achava uma boa ideia. Sem nada dizer, Guilherme foi até o seu quarto e, voltando à sala, entregou a Antônio uns vídeos. Mas, o que eles contêm? Quis saber Antônio, você vai vereador. Após uma das suas crises de abstinência ter sido descrita pelos seus pais e ele não se lembrar do que fizera, Guilherme pediu para que colocassem uma câmera em seu quarto e o filmassem em suas crises. Ele estava tão empenhado em melhorar, que ele mesmo fez um vídeo dele autorizando a sua família a usar daqueles vídeos para ajudá-lo, se fosse necessário. Não foi fácil para ele se ver depois de cada filmagem. Realmente, por muitas vezes, ele se envergonhou ou se espantou com a sua própria selvageria e irracionalidade. Você não se importa de se expor dessa forma, Guilherme? Perguntou Antônio, indeciso. Queria eu ter também uma filmagem do que passei naquele sequestro, meu amigo. Porque se pudermos evitar que um daqueles jovens passem pelo que eu e aquele enfermeiro passamos, estaremos fazendo algo maravilhoso. E, realmente, o impacto das imagens e informações foi tão grande, que os adolescentes os envolveram com inúmeras perguntas, obrigando a escola a abrir mão da última aula, para que o aproveitamento daquela reunião não fosse perdido. Os dois jovens ficaram muito satisfeitos, mas as mudanças não acabaram aí. Outras escolas ficaram interessadas em abrir um horário para que eles pudessem também levar aos seus alunos aquela experiência tão enriquecedora. Eles programaram vários horários em que não fossem prejudicados os seus estudos na faculdade. Conseguiram até levar o próprio delegado em algumas das reuniões, contribuindo, em muito, com tudo o que estava sendo explanado. Guilherme e Antônio também sofreram chacotas de alguns jovens viciados que, por influência ou não de irmãos espirituais, não queriam mudar de vida. Foram alvos deles na saída de algumas escolas, chegando em casa banhados de vômito e ovos. Mas nada disso os impedia de seguir em frente. Pelo contrário, somente lhes deu fôlego para que continuassem naquela estrada de certo modo tortuosa, porque sabiam que aquelas reações vinham do medo daqueles jovens de ter de enfrentar, sem as drogas, a realidade de suas vidas. Muito tempo se passou, e Dalva estava se preparando para passar por um momento muito especial. Ela havia engravidado e Antônio estava ao seu lado. A sua gestação era considerada de alto risco, mas ela não desistiria. Quando eles descobriram que teriam gêmeos, saltaram de alegria. Ela e o marido não poderiam ficar mais satisfeitos. Mas ele percebia que ela, vez por outra, sentia uma tristeza, que disfarçava quando era questionada. Antônio, ao contrário, era só satisfação, até que, em uma das ultrassonografias,
constatou-se que os seus gêmeos estavam interligados pelas costas, compartilhando a mesma coluna vertebral, reto, músculos e nervos. O médico lhes disse que, se eles nascessem bem, uma cirurgia como aquela seria de alto risco e muito cara. Antônio ficou atônito. Chorou muito e ficou introspectivo durante semanas, o que fez Dalva ficar muito preocupada. Ela teve medo que aquela notícia poderia ser um pretexto para ele acabar recaindo em seus vícios anteriores, por isso tentava dar a ele todo o seu carinho. Porém, Antônio não reagia. Ao contrário, ele não queria ficar perto dela. Esse foi o período em que Dalva se sentiu mais sozinha. Sem saber o que fazer para ajudar o marido, Dalva rezava por ele e pelo seu casamento, sempre entregando a Deus as suas dificuldades e afirmando que não desistiria frente à circunstância. E foi em resposta às suas súplicas que ela recebeu a visita de Aurélio e de seu mentor Caio em seus sonhos. Minha querida, você sabe o porquê de sua gestação complicada, não sabe? Sim. Eu me lembro que eu e Antônio fomos questionados, há um tempo, se receberíamos Marcos e Laura em nossas vidas para lhes dar uma nova oportunidade de aprendizados. Também me lembro de que fomos trazidos aqui novamente, há poucos meses, para firmarmos esse compromisso e o aceitamos novamente. Eu me lembro sim, Aurélio. Você não se sentiu triste por várias vezes com essa lembrança? Sim. Apesar de ter aceitado, eu fiquei um pouco temerosa com essa responsabilidade e porque, em meu coração, não desejava que os meus filhos sofressem. Então, Dalva, está na hora de você compreender Antônio. Ele não teve essa dádiva de lembrar-se do compromisso que firmou e se responsabiliza por lhe dar filhos imperfeitos. Mas como? Não foi culpa dele. Talvez você precise dizer isso a ele. Dalva acordou. Precisava ajudar o marido a se perdoar. Ela o acordou. O que foi, Dalva? Está passando mal? Não, Antônio. Preciso lhe dizer uma coisa. Mas agora? Nunca é tarde para trazermos paz ao nosso coração. Antônio se sentou e Dalva se colocou ao seu lado. Olhou para ele com todo o seu amor e lhe disse simplesmente: você não é culpado por nossos filhos virem com essa deformidade. Como uma represa que acaba de estourar, Antônio não aguentou e chorou, como nunca tinha chorado em toda a sua vida. E falou, entre soluços: sou culpado, sim. Deve ser por tantas drogas que injetei em meu corpo que eu lhes transmiti um gene com essa deformidade. É por minha causa que você e ele sofrerão. Dalva o abraçou com carinho. Não podia dizer toda a verdade, mas levaria ao seu marido o consolo que havia em seu coração. Não, meu amado, eu não acredito que seja por isso que eles virão assim. Podemos não saber o porquê dessa prova para esses espíritos, mas a crença que trazemos em nossa alma nos faz acreditar que nada é injusto e que se formos nós a aceitar essa missão, a cumpriremos com todo o amor que temos em nossos corações. Eles precisam dessa vida, seja ela curta ou longa. Só não me abandone agora, Antônio, pois preciso de você. Antônio a abraçou com força e pediu desculpas por tê-la abandonado logo quando ela mais precisava dele. A partir daí, o casal comunicou aos seus familiares sobre o estado em que nasceriam os bebês, e todos, sem exceção, se envolveram na tarefa de auxiliá-los no que fosse preciso. Quando os gêmeos nasceram, com pouco menos de 7 meses de gestação, todos estavam lá. Vigiaram pelo vidro a chegada daquele casalzinho que seria muito amado, apesar das deformidades, tirando fotos e fazendo festa. Não existiram crianças mais amadas que Marcos e Laura. Eles tiveram várias complicações durante os seus curtos 7 anos de vida, mas souberam aproveitar bastante todos os ensinamentos e exemplos que os seus pais lhes transmitiram. Antônio sempre os levava para suas palestras e os apresentava como as suas estrelas gêmeas. Quando eles se foram, por uma complicação respiratória grave, todos sentiram profundamente. Aquelas crianças receberam da família todo o amor, carinho e dedicação para que sobrevivessem a todas as adversidades. No velório, quando Dalva e Antônio estavam próximos ao caixão, sensibilizados pela saudade que já lhes doía na alma, ele a sente pegando forte na sua mão e a vê olhar para o infinito e começar a sorrir de alegria. Antônio sabia que ela estava vendo algo, pois a sua vidência já tinha sido aberta há alguns anos. Então, ele a questionou: o que vê, Dalva? Nossos filhos, Antônio.
Eles estão aqui. Aurélio nos mostra que eles estão adormecidos e estão bem. Antônio a abraçou com emoção e ambos elevaram, em uma oração, o seu agradecimento por tantas bênçãos de Deus em suas vidas. Eu estava voltando de um trabalho de auxílio, acompanhado de Firmino, quando encontrei minha avó Lúcia entrando em um dos hospitais. Eu a abracei, saudoso, porque já fazia algum tempo que não nos víamos. Firmino também a abraçou e se despediu de nós, porque ainda precisava finalizar algumas tarefas que eram de sua responsabilidade. Ela, olhando ir, perguntou: "E como está o nosso amigo?" "Muito bem, vovó. Ele está sempre me surpreendendo com a sua vontade de fazer mais e melhor, é verdade. Também a amizade que vocês construíram dá base à tamanha devoção ao trabalho de auxílio." Minhas lembranças voltaram à época em que fui preso. Tanto Firmino quanto Boca ficaram muito incomodados com a minha prisão. Quando eles tiveram que fazer o mesmo com Beto, porém, Firmino não aguentou mais segurar as suas dúvidas e se abriu com o Boca, confidenciando as suas ideias e insatisfações. Ele tinha medo de ser preso, mas sentia-se sufocado e precisava compartilhar. Mas foi quando presenciaram o suplício de Beto que Firmino não aguentou mais. Começou a dizer que eles precisavam fazer alguma coisa, porque aquilo já era demais. Afirmava que eu e Beto tínhamos razão, eles eram meros escravos e marionetes nas mãos do grande chefe, que os castigava quando bem entendesse, somente porque falhavam em alguma missão impossível ou pensavam diferente. Boca, apesar de não discordar dos pensamentos de Firmino, ainda não estava tão convicto em suas insatisfações, e com medo de ser preso pelas ideias radicais do amigo, o denunciou ao seu chefe imediato, que o levou ao grande chefe. Por meses, Firmino disseminava a sua insatisfação pelo buraco da porta de sua cela, dizendo a todos os presos que os seus amigos tinham sido resgatados pelos da luz, e que ele não sabia como, mas todos eles também poderiam ser. Os guardas o castigavam para que se calasse, mas não adiantava. Como nas últimas vezes em que levaram más notícias ao grande chefe, os guardas também foram castigados, eles resolveram que não lhe dariam conhecimento sobre esse mau comportamento do preso. Após alguns meses de flagelos e propagação das verdades que vinham de seu coração, Firmino e alguns outros presos foram resgatados com a sua consciência mais liberta. Boca, sem saber de seu destino, se culpava pela prisão de seu amigo, mas o seu medo ainda o impedia de lutar pela sua própria liberdade. Ele ainda era um trabalhador da cidadela, mesmo ela tendo sido invadida e estar sob uma nova chefia. Voltei a minha atenção para a vovó Lúcia. Eu a questionei sobre como estavam os nossos amores na terra, e ela me disse que estavam indo muito bem e que Dalva seria mãe de novo. A família de Aparecida e Cleto estava muito feliz. Rodrigo já era pai de 2 meninos muito travessos, e agora Dalva os estaria presenteando com uma menininha, que viria a alegrar o seu mundo. Todos sentiam saudade dos gêmeos, pois eles foram pérolas muito preciosas em suas vidas. Eu fiquei muito feliz. Fazia alguns meses que não nos víamos, e senti saudade daquela que seria a minha irmã na carne, se eu não tivesse feito tantas escolhas erradas. Fazia essa análise sem culpas, somente como uma constatação de uma existência que se foi, mas que não poderia jamais ser considerada como um tempo perdido. E você, meu neto, como está? Estou muito bem, vovó. Acabei de chegar com Firmino, Baltazar e Glauco da visita que fizemos ao grande chefe. Ele está aprisionado em uma das celas de suas masmorras e precisa de nosso maior carinho e amor. Sabe, vovó, não é fácil pensar assim quando lembramos de tudo o que ele nos fez passar. Sim, meu filho, mas jamais nos esqueçamos de que cada um de nós já foi algoz de alguém por não ter conseguido entender o amor de Deus por nós, construindo ódios nos corações alheios e prisões baseadas em nosso orgulho, vaidade e prepotência. Sim, vovó. Tento lembrar-me de que não sou santo e de que, nas devidas proporções, eu também fiz muito sofrerem. Mas tenho de admitir que ajuda muito dedicar-lhe o nosso amor quando percebo a sua mudança. A cidadela foi invadida quase 2 anos depois que Baltazar foi resgatado e Eliezer, ao final deste tempo, já não fazia mais questão de lutar por ela. Ficou encarcerado desde então, mas, em razão de suas culpas, ele não aceita a ajuda de seus amigos.
Como estes o amam e não desistem de ajudá-lo, ele jamais ficou sozinho. Agora Eliezer, após muito titubear, começou a confessar intimamente os seus pecados. Quem sabe quanto tempo ele levará para se convencer de suas responsabilidades e pedir o auxílio redentor, mas nenhum de nós desistirá de ajudá-lo. Fico feliz de ter sido chamado para participar desse processo de resgate do grande chefe, porque foi através de suas muitas ações que eu pude me conhecer melhor. Fiz uma pausa. Vovó percebeu a minha emoção e me levou a um banco de um dos jardins internos do hospital. Eu continuei o meu relato. Qual foi a minha surpresa, minha avó, quando, antes de sairmos daquela cela, ele começou a se lembrar de antigos amores e do quanto os fez sofrer, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, o arrependimento de algumas de suas ações. Isso também me trouxe à tona lembranças daquela existência onde eu levei à morte o meu irmão na guerra. Eu me vi na mansão de meus avós pós-guerra, informando-os da morte de Beto e a desolação de ambos frente àquela notícia. Ao ver quem eram os meus avós, como um raio que fulmina as nossas ilusões e nos mostra a verdade nua e crua, todos os acontecimentos chegaram à minha mente. Aurélio e a senhora eram os nossos avós. Os nossos pais já tinham morrido e vivíamos com vocês desde muito pequenos. A Aparecida era nossa tia e Rodrigo, nosso primo, que renasceu com muitas deformidades. Nós gostávamos muito dela, mas quase não tivemos contato após o nascimento de Rodrigo, porque ela foi morar em outra localidade. Eu cresci e, ao ficar mais velho, não aceitava viver sob os cuidados e regras de meu avô. Eu queria ser livre e escolhi a guerra para conquistar essa liberdade. Mas não me importei com o que iria acontecer com o meu irmão, que era tão dependente de mim. Convenci-o de que a guerra nos faria homens, e Beto me seguiu. Eu queria ferir aquele velho e sabia que, se levasse Beto comigo, ele sofreria muito. Jamais imaginei, contudo, que ele morreria lá. Fiz a vovô sofrer, mas eu também sofri muito, apesar de nunca admitir a minha culpa. Meu Deus, como somente agora eu vejo como ele nos amava. Beto sabia disso, mas eu não. Na minha prepotência, eu só enxergava que ele me limitava aos prazeres que eu sonhava alcançar com o dinheiro dele. Na minha ganância, vovó, eu perdi o meu irmão na guerra e matei o meu avô, envenenando-o quando de meu retorno. Após alguns segundos, eu me arrisquei diante de minha vergonha e disse: ele tentou me resgatar quando de meu desencarne nessa mesma vida, não foi? A sua imagem, no entanto, me levava inconscientemente aos meus crimes, e eu não aceitei o auxílio dele, por culpá-lo de minhas dores. Por isso, já naquela existência, fui aliciado para trabalhar para a organização dos 3 conselheiros, com quem eu já tinha formado os meus laços vibratórios. Sim, Jefferson. Por muitas vezes, caímos diante de nossa ignorância e nos juntamos àqueles que estão mais em sintonia com as nossas amarguras ou ânsias de crescimento. Você, Eliezer, Glauco, Baltazar e muitos de nós já fomos trabalhadores ou vivemos nas trevas, só que, agora, estamos lutando para nos superar diante de um conhecimento conquistado em nossas experiências de vida. Mas eu não me lembro de como eu saí de lá. Você foi resgatado. Por mim. Sim, agora me lembro com mais exatidão. A senhora foi a nossa avó, a esposa e a mulher que tanto amava a Aurélio, e eu os afastei com o meu egoísmo. Fiz a senhora sofrer muito, não foi? Eu também me lembro dos seus olhares, que pareciam desconfiar do meu crime, sem jamais me acusar. Eu estava cabisbaixo. Sentia vergonha em falar isso para aquela que era o meu exemplo de dedicação e amor. E agora eu entendia por que não me lembrava de Aurélio. Minha vergonha me impedia de lembrar. Se eu o tivesse identificado logo, talvez não o aceitasse como amigo e orientador. Eu disse isso para ela. Meu neto, Aurélio não podia se fazer reconhecer, mas, sim, ser reconhecido. Todos nós temos o nosso tempo para nos perdoarmos diante de nossos erros e sermos perdoados. Como você pode ver, ele já o perdoou há muito tempo, por isso, não se fixe na vergonha do que fez, porque ela não o levará a lugar nenhum. Perdoe-se e siga em frente como está fazendo hoje. Então nos levantamos e nos despedimos. Vovó Lúcia iria para a ala das crianças e eu, antes de seguir para o meu alojamento, procurei saber se Beto tinha conseguido a autorização para irmos ao teatro naquele final de semana.
Consegui encontrá-lo no corredor de uma das enfermarias e, para minha surpresa, ele estava conversando com Aurélio, que, ao me ver, sorriu e só abriu os braços para que eu me jogasse neles, como eu fazia quando criança. Eu não me fiz de rogado e o abracei com toda a dor da minha saudade, sentindo que estava de novo em casa. Beto também nos abraçou e curtimos os três, por um bom tempo, a alegria dos amores que se permitem, pelo perdão, se reencontrar no coração. Vidas sucessivas. Em uma reunião, onde se encontravam presentes os envolvidos para o auxílio daqueles irmãos cuja história foi descrita nesta obra, Aurélio descreve o progresso dos encarnados, tendo como base as suas últimas existências. Amigos, como já sabemos, todas as nossas vivências vêm com o intuito de nos fazer crescer. Nelas, somos abraçados por inúmeras experiências, que foram provocadas por nossas próprias ações e escolhas, para compreendermos quem somos e o que precisamos mudar para galgar os degraus mais altos em nossa escala evolutiva. Seja por escolha, consciente ou não, vivenciamos a vida que nós elegemos e, por mais que tentemos nos esconder, na ilusão de sermos alvos de uma injustiça divina, tudo o que vivemos foi por nós construído. É diante dessa realidade que lembramos sempre que cada caso aqui exposto é particular e suas consequências não podem ser generalizadas. Eis que nos deparamos com o relembrar das últimas reencarnações desses irmãos, cujos personagens eu os nominarei com os seus nomes mais recentes. Em Paris existia de tudo, inclusive cabarés que eram considerados de primeira qualidade. Especificamente em um desses cabarés, um homem, com roupas bem rotas, sem olhar para trás, saiu de lá quase fugídio. Portava um sorriso nos lábios, como se acreditasse que todos os seus problemas tivessem sido resolvidos. Lá dentro, em um de seus grandes salões, encontravam-se vários clientes ricos, dentre eles um que, estando entediado, resolveu andar pelos corredores do cabaré. Foi quando a porta de um dos quartos se abriu e ele deu de cara com o cafetão, que, assustado, deu um passo para trás, o que permitiu a esse cliente ver um garoto que não tinha mais que 11 anos de idade deitado sobre a cama, com os olhos inchados de tanto chorar. Ele percebeu, imediatamente, o que tinha acontecido ali, mas em vez de defender a honra daquele menino inocente, o cobiçou. O cafetão, bêbado, que o tinha iniciado, não hesitou em cedê-lo. Apesar de o menino implorar para que o fidalgo não o violasse, este ignorou o pedido e o forçou a fazer tudo aquilo que ele queria. Aquele menino, Marcos, tinha acabado de ser dado pelo próprio pai, Jefferson, ao cafetão do cabaré, Cleto, como forma de pagamento de uma dívida. A partir daí, Marcos não conseguiu sair daquele cabaré e, com pouco menos de 16 anos, deu cabo da própria vida, não sem antes se entregar às drogas e à desolação. Laura, uma das meninas que ali trabalhava, amiga inseparável do jovem, muito sofreu com a sua ida prematura. Infelizmente, durante anos seguidos, Rodrigo não abusou somente de Marcos. Ele comprou, cada um a seu tempo, 4 garotos para alimentar a sua luxúria, deixando-os presos em uma de suas propriedades, distante da cidade. Ninguém sabia da existência dessas crianças, somente um caseiro fiel, Guilherme, que tomava conta do imóvel. Os garotos, dentre eles, Antônio, eram mantidos presos em um quarto escuro, sem janelas, nos fundos da propriedade. Ali, ele não tinha limites para suas ações. As crianças sofreram muito, mas um deles sofreu ainda mais que os outros. Esse menino não se submetia às vontades de Rodrigo, sofrendo castigos físicos dolorosos. Certa noite, quando Guilherme, o caseiro, foi levar o jantar para o menino, este o acertou na cabeça com a perna de uma cadeira quebrada, matando-o na hora. Foi assim que a criança conseguiu fugir, vivendo nas ruas, com fome e frio, até que se juntou a outras crianças órfãs e abandonadas. Para não morrerem de fome, elas acabaram se tornando um grupo de ladrões que se tornaram bandidos frios e perversos que atuavam fora de Paris. Lamentavelmente, com o passar do tempo, aqueles que antes só furtavam para sobreviver se tornaram bandidos frios e perversos, atuando fora de Paris. Quando aquele jovem conseguiu retornar, não chegou a tempo para colocar sua vingança em prática, porque Rodrigo já havia morrido, alguns meses antes, portador de uma moléstia muito grave,
que o fez sofrer muito nos seus últimos anos de vida, dando-lhe a oportunidade de começar a refletir sobre as suas ações desregradas. Este jovem, após o seu desencarne, se tornaria o comandante, chefe daquela facção das trevas que persegue Rodrigo até hoje. A vida nos dá inúmeras oportunidades para compreendermos os nossos enganos e Rodrigo renasce com paralisia cerebral, em um corpo deformado, mas com consciência plena de seu estado. Ele não falava, só grunha ou gemia, não andava e não tinha boa coordenação motora. Assim, foi dada a oportunidade para que Rodrigo tivesse ao seu lado 2 dos 5 meninos que foram abusados por ele, para que pudessem, face à sua deficiência, criar laços de compaixão. Mas, infelizmente, eles, que se tornaram o seu pai e irmão, o rejeitaram desde o seu nascimento. Como jamais ficamos desamparados, Dalva foi levada àquela casa como babá e ama de leite do primogênito, Antônio, para que, quando Rodrigo chegasse, também pudesse auxiliá-lo em sua vivência material. A Aparecida, que também precisava superar as suas dificuldades, veio como sua mãe. Quando nasceu e perceberam a deficiência de Rodrigo, o seu marido quis abandoná-lo à própria sorte, o que fez Aparecida buscar apoio em seu pai para que isso não acontecesse. Aparecida, que era minha filha e de Lúcia, para superar os seus medos e firmar o seu caráter, precisou viver com o seu marido, longe de minha proteção paternal. Nesta existência, éramos os avós de Jefferson e Beto que foram para a guerra, e lá este último pereceu. Bem, o seu marido aceitou aquele fardo, mas, por influência dos abusos que havia sofrido no passado, determinou que Rodrigo ficasse o tempo todo em seu quarto, sem poder sair, e para que ninguém o visse, cortinas pesadas tampavam as janelas, que não podiam ser abertas. Apesar de Antônio ser amoroso com as outras pessoas, ele não conseguia fazer germinar em favor do Rodrigo a semente do perdão em seu coração. Levava escondido seus amigos, que, aproveitando a ausência da mãe e de Dalva, faziam-no de alvo, atingindo-o com ovos, tomates, o que tivessem nas mãos, para a sua diversão. Quando eram flagrados por alguém, corriam em direção oposta, debochando e rindo do menino deformado e desmiolado, que era como eles o chamavam. Diante da revolta que Rodrigo demonstrava, por meio de gritos, gemidos e gestos frenéticos, Dalva e Aparecida cuidavam dele com todo carinho, dando-lhe banho e falando palavras de conforto. Depois Aparecida ia ler para ele as palavras do Evangelho, principalmente aqueles capítulos que falavam sobre perdão e amor para com o próximo e pelos inimigos. Apesar do grande temor de Aparecida em exigir do marido alguma postura, ela, por amor ao seu filho necessitado, conseguiu superar o medo em várias ocasiões, solicitando-lhe uma posição mais rígida sobre as atitudes bárbaras e desumanas do filho mais velho. O pai, entretanto, nada fazia para corrigir o comportamento equivocado do filho. Aurélio fez uma pequena pausa, para as reflexões dos convidados. Após, continuou, sabemos, no entanto, que quando a gente não toma as rédeas daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, a vida nos trará oportunidades para enxergarmos o quão errados podemos estar. Um dia, Antônio foi ao quarto de Rodrigo e, num ataque vil, em vez de ovos e tomates, jogou pedras naquele ser indefeso. Dalva, tentando impedi-lo, se colocou à frente de Rodrigo, recebendo pedradas tão fortes em sua cabeça que caiu ao chão. Quando o jovem viu que a tinha machucado, fugiu, buscando a proteção de seu pai. A Aparecida foi chamada pela criadagem para ver o que tinha acontecido, e o seu coração sangrou por ver a falta de limites do filho. Ela foi falar com o marido, que, já sabendo do ocorrido, defende Antônio. A Aparecida, valendo-se de uma força que nem ela acreditava possuir, exige que o marido a acompanhe para que visse com os seus próprios olhos a realidade dos fatos. Quando o pai se deparou com a cena daquele quarto, ficou muito perplexo, porque percebeu que seu filho havia mentido. O tamanho das pedras e a quantidade espalhada pelo chão, os inúmeros ferimentos vistos em Dalva e em Rodrigo, que, naquele momento, estava nos braços da mãe, ensanguentado, chorando e gemendo baixinho, demonstravam que Antônio não agiu inocentemente. Pela primeira vez, aquele pai sentiu vontade de tranquilizar a dor de seu filho tão esquecido, mas o seu orgulho o impediu. Saiu de lá com uma outra preocupação. Ele sabia que, se soubessem daquele assassinato,
a justiça exigiria a prisão de seu filho. Então, abafou a morte de Dalva e mandou Antônio para um colégio interno em outro país. A partir desse dia, até o último dia de vida de Rodrigo, Aparecida se dedicou a cuidar sozinha do filho doente, em homenagem a Dalva, cuja morte lhe marcou profundamente. Quando Rodrigo desencarnou, aos 13 anos de idade, os seus pais sentiram a sua partida. É notável como a vida nos dá inúmeras oportunidades de revermos nossos sentimentos e escolhas. Aquele incidente e o distanciamento do filho primogênito, deu ao pai de Rodrigo a oportunidade de aproximar-se de seu filho enjeitado, o que lhe possibilitou dar passos significativos para perdoá-lo, com simplicidade em seu coração. Rodrigo, por sua vez, compreendeu algo mais sobre o respeito ao próximo e o valor das relações. Quanto a Antônio, diante da impunidade de seu primeiro crime, não soube responsabilizar-se por suas próprias ações, acreditando que estava imune às penalizações humanas. Sem ao menos terminar os estudos superiores, acabou cometendo outro crime, só que agora contra o noivo de uma jovem que ele acreditava amar. Os seus pais o viram ser preso pela morte de Guilherme e, debilitado, morrer na prisão. É certo que a vida somente responde às ações que praticamos, e, para a valorização de nossa existência, às vezes precisamos perdê-la. Permita-me interrompê-lo, disse um dos convidados que estava a escutá-lo. Claro, voltando ao relato dessa vivência, porque somente 2 daquelas crianças tiveram a oportunidade de viver com Rodrigo para criar os laços de compaixão? Você nos disse que foram, ao todo, 5 meninos. Porque, dentre eles, uma dessas crianças, ao desencarnar, compreendeu a aplicação da justiça divina em sua vida e o perdoou, se libertando do ódio e seguindo em frente. Marcos não criou com Rodrigo laços de vingança, porque se convenceu que aquela era a vida que merecia. Portanto, naquele momento, não havia a necessidade de que ambos vivenciassem uma experiência corpórea juntos. Mas, e o comandante, o rival do grande chefe? Ele e Rodrigo ainda tinham pendências a superar. Quando o comandante desencarnou daquela experiência de abusos e criminalidade em Paris, se tornou quem vocês conhecem hoje no plano espiritual. Além do mais, aqueles que nos orientam no planejamento reencarnatório sabiam que ele não estaria preparado minimamente para perdoar Rodrigo tão rapidamente. Ele não acompanhou, neste plano imaterial, essas 2 existências de Rodrigo que você nos revelou? Não se comoveu com tamanha dor? Não, infelizmente não. Na verdade, ele não se sentiu vingado. Durante as oportunidades reencarnatórias de Rodrigo, ele esteve sempre presente, através de seus subordinados, incitando todos aqueles que lhes davam abertura a fazer mal ao Rodrigo. Porém, não conseguia pegá-lo quando desencarnava. Com a graça divina, a vingança vai perdendo a sua força, porque o que lhe deu origem vai se esvaindo com o tempo. O comandante já está se sentindo cansado de toda essa perseguição, por isso, como última cartada, fez a proposta ao grande chefe para que lhe entregasse Rodrigo. Vocês já entraram em contato com o comandante, não é? Outro perguntou. Claro que sim. Mas, como vocês sabem, respeitamos o tempo de cada um. Não havendo mais perguntas, Aurélio continuou. Rodrigo foi socorrido na erraticidade, e quando pôde compreender melhor a reação daqueles que o perseguiram ou não puderam amá-lo plenamente, em virtude de suas construções no passado, pôde se preparar e auxiliar na programação de sua próxima reencarnação. Ele, então, reencarnou como uma menina que foi muito amada, até os seus pais Marcos e Laura falecerem em um acidente. A menina então foi colocada sob a guarda de Jefferson, um tio distante. Infelizmente, este, cujo intuito era direcionar a sua atenção e os seus esforços para o bem-estar da criança quando seus pais não estivessem mais presentes, foi reincidente em sua ganância, menosprezou e rejeitou a sua protegida, ignorando exacerbadamente o bem-estar dela e massacrando a sua autoestima. Tal postura levou-a a atingir o seu limite e, após mais um dia de abusos psicológicos, na calada da noite, ela o matou sem remorsos. Mais uma vez, Rodrigo seguiu pelo caminho da violência, lamentavelmente. Por outro lado, ele vivenciou experiências que o ajudaram a compreender o que é estar subjugado e se sentir indefeso e sem amparo, conseguindo superar algumas de suas dificuldades e se sentir preparado para novas experiências na carne.
Aurélio deu uma pausa, novamente. Entendia que as informações prestadas ali precisavam ser digeridas. Quando sentiu que poderia continuar, descreveu outra nova experiência carnal. Em uma localidade rural no Brasil, Rodrigo tentava seguir com a sua vida, apesar de sua esposa Aparecida e o seu único filho adolescente, Antônio, terem morrido em um incêndio, provocado por seu vizinho Cleto. Apesar de não ser jovem, ele ainda trabalhava para sustentar a família com honestidade. Ele era um bom pai, um bom marido e um bom trabalhador do campo. Mas, a partir daquele incidente, tudo mudou. Todas as noites, o pai desolado ia para o bar embriagar-se para amenizar a dor de seu coração. Em uma certa noite, porém, após muito beber, ele reconheceu o seu ex-vizinho passando do lado de fora do bar, levando seu filho pequeno, Jefferson. A sua revolta foi às raias da loucura, pensando que aquele homem matara sua família, mas estava em liberdade e tinha um filho para alegrar a sua vida. Sem pensar duas vezes, ele, bêbado, foi até o assassino de sua família e o apunhalou, matando-o, sendo preso posteriormente. O filho pequeno do vizinho assassinado foi direcionado a um orfanato, por não ter parentes vivos para acolhê-lo. Os reflexos de nossas ações vão além das circunstâncias que tomamos conhecimento. A ação irrefletida de Rodrigo atingiu diretamente a vida de Jefferson, uma criança de apenas 4 anos, que muito trabalho deu às famílias que tentaram acolhê-la. Ele tinha horror ao orfanato e não se adaptava nas casas alheias, por ter medo e por ter visto o pai ser assassinado na sua frente por um homem enlouquecido. Relembremos como os nossos traumas podem perdurar por vidas. Ao ter que enfrentar o orfanato de novo, Jefferson, nesta última reencarnação, fugiu inúmeras vezes, não conseguindo lidar com os seus medos inconscientes. Continuando, achando-se vítima daquela situação, Rodrigo não quis tomar conhecimento de todos os fatos, senão teria entendido o porquê do seu vizinho estar em liberdade. O juiz entendeu que o crime daquele homem não tinha sido intencional e que a pena que deveria ser aplicada a ele não seria maior do que a pena a ele imposta pela vida. Ao tentar estancar o fogo, Cleto teve 40% de seu corpo queimado e as mãos tão atingidas que tiveram que ser amputadas. Além disso, a sua vida foi um emaranhado de circunstâncias dolorosas. Se tornara viúvo há pouco tempo, no parto do seu segundo filho. Homem bruto, porém amoroso, tentou dar o melhor exemplo para os seus filhos, mas não foi suficiente para evitar que o mais velho, Marcos, caísse nas teias das viciações mundanas. Na noite anterior ao incêndio, Cleto foi comunicado que Marcos, com pouco menos de 18 anos, havia sido assassinado, em razão de ser flagrado na cama de uma mulher casada, Laura. Tomado de puro desespero, após a identificação do corpo de seu amado filho, aquele homem buscou o consolo para sua dor na pinga de sua despensa. Infelizmente, ele deixou cair a lamparina sobre a sua cama, sem que fosse possível evitar que o fogo tomasse todo o cômodo rapidamente. Com a adrenalina motivando-o, conseguiu salvar o seu filho pequeno, levando-o para fora. Gritando para os vizinhos, entrou de novo em sua casa, para tentar impedir que o fogo se alastrasse para as casas ao redor. Infelizmente, as suas forças sucumbiram, em razão das queimaduras e fumaça sufocante, e ele não conseguiu impedir que o fogo atingisse a casa onde estava a família de Rodrigo, que não acordou com os gritos dos vizinhos. Um dos participantes levanta a mão, porém, antes de passar a palavra a ele, o orador conclui: como sabemos, a vida não para, e agora esses nossos irmãos voltaram juntos nesta existência ainda em curso, para aprenderem o que é a fé, o respeito e o amor mútuo, tão necessários para o crescer deste coletivo tão endividado entre si. Avanços morais. Aurélio dá a palavra para o participante que levantou a mão anteriormente. Mas, diante dessas experiências e oportunidades abraçadas, quais os avanços morais que nossos irmãos tiveram até agora? É uma pergunta interessante, que podemos destrinchá-la caso por caso. Vemos que Rodrigo viveu, durante muitas existências, com a convicção de que só pela violência conseguiria conquistar o que almejava, e que ela era o instrumento certo para mantê-lo seguro. Por ainda não ter erradicado completamente essa crença do seu ser, ele está buscando aprender, se esforçando e conseguindo, com êxito, deixar de aplicá-la em sua vida diária, usando do raciocínio e do amor para resolver as demandas.
Por meio da mediunidade, Rodrigo está se lapidando nas concepções éticas e morais, auxiliando a muitos irmãos, o que o possibilitará sentir a utilidade desta existência carnal, perdoando-se pelos muitos caminhos equivocados que trilhou no passado. Se tudo acontecer como esperamos, será por sua mediunidade auxiliaremos o comandante a se reerguer e enxergar que Rodrigo não foi somente o seu algoz, mas antes, uma de suas vítimas em vidas anteriores àquela de Paris. Cleto, por tempos imemoráveis, vem tentando superar o seu vício pela bebida. Por causa dela, não conseguiu evitar inúmeros dissabores e adversidades, que marcaram a sua vida e a daqueles que estavam ao seu lado, existência após existência. Foi na zona rural do Brasil que Cleto lutou e não sucumbiu ao seu vício, por anos, mas, ante o assassinato de seu filho mais velho, não suportou a dor e, pela bebida, mais uma vez, provocou um enorme sofrimento para si, para o seu filho pequeno e para Rodrigo, o vizinho que perdeu a sua família no incêndio. Por cumprimento das leis divinas, Cleto colheu as consequências de seus atos equivocados do passado. O seu corpo queimado gravemente, a perda das suas mãos e o desencarne violento vieram como resultado de suas posturas como gigolô em Paris, por ter explorado e violentado corpos alheios para adquirir riqueza e poder. Se, de um lado, parece ter sido ele punido pela vida, por outro, ela o libertou de suas culpas, pois, diante dessas experiências, Cleto conseguiu aceitar o resgate de seus débitos, sentindo-se merecedor de uma nova oportunidade de crescimento junto àqueles que, vida após vida, tinham se perdido no curso de seus sentimentos. Nada precisamos comentar mais sobre as predisposições de Cleto ao alcoolismo, nesta sua última existência, mas foi de grande auxílio ele ter conseguido se afastar de seu vício na sua vivência anterior, tendo somente aquela recaída, facilitando a sua parcial desintoxicação perispiritual. Podemos parabenizá-lo por, agora, ter buscado e aceitado o auxílio para, através do entendimento de suas dificuldades, superá-las. Colocando-se humilde, recuperou a sua família e a sua dignidade. Como podemos ver, Aparecida, mãe zelosa e protetora nesta última existência, muito progrediu em sua caminhada para superar seus temores. Em suas vivências, sempre sucumbia ao medo ante aqueles que via com supremacia sobre ela ou se sentia dependente emocionalmente. Em Paris, teve a sua primeira reação contra a violência, abandonando o seu marido agressivo, mas também o seu filho indefeso, Marcos, fugindo de casa. Infelizmente, para agir assim, Aparecida buscou não pensar na integridade daquele ser, que tinha sido entregue em seus braços maternos para a superação de seus medos e união de seus amores. Como mãe de Rodrigo e Antônio, Aparecida muito sofreu vendo este último vivenciar um futuro desastroso. Sentindo que falhou como mãe novamente, não teve paz em sua consciência. Por isso, clamou por uma experiência no Brasil, onde ela precisava vivenciar uma existência de trabalho árduo, levando à sua família o seu amor e a sua orientação carinhosa. Infelizmente, Aparecida acreditava, em seu íntimo, que precisava vivenciar alguma circunstância trágica para se sentir quitada com a sua consciência, por ter falhado como mãe e carregado a culpa da morte de Dalva pelo seu filho mal orientado. Tal experiência veio por consequência da bebedeira de Cleto, onde Aparecida e seu jovem filho tiveram o seu fim no incêndio de seu lar, embalados pelas chamas. Finalmente, Aparecida sentiu-se em paz com as suas ações do passado, podendo abraçar, nesta última existência, sem culpas ou remorsos, o seu papel de mulher e mãe zelosa e amiga, estando a cada dia incorporando e compreendendo mais e mais a sua fortaleza como pessoa e filha de Deus. Marcos também sofreu muito pelas perdas que teve no decorrer de suas vidas, mas essas foram o resultado de um passado irresponsável e brutal. Nelas, buscando o seu aprimoramento íntimo, acabou construindo por si próprio uma responsabilidade irreal. Para auxiliá-lo, na sua penúltima existência, como Marcos, ele teria Jefferson como irmão mais velho, para que aprendesse, com a sua história de vida, que podemos passar por perdas e dificuldades, mas vencer com a ajuda daqueles que nos amam. Certo é que, diante do livre-arbítrio, a vida dá voltas e não nos desampara. A estrutura familiar programada daria ensejo para as mudanças internas de Marcos, mesmo sem o exemplo de Jefferson,
mas aquele abraçou novamente as suas convicções de que somente ele resolveria os seus próprios problemas, recaindo em seus vícios de outrora, lamentavelmente. Laura, não muito diferente de Marcos, também teve dificuldades para superar as suas viciações de séculos, não se sentindo suficientemente valorizada para construir algo para si mesma. Repetidas vezes se menosprezou, usando de elementos externos para se fazer mais forte. Vidas foram pouco aproveitadas, com drogas e suicídios involuntários, até que Laura e Marcos se superaram no papel de genitores e levaram a sua filha, Rodrigo, todo o amor que tinham a dar. Desencarnaram cedo, em razão de estarem resgatando de suas consciências a culpa pelo suicídio voluntário e involuntário em Paris, mas, tendo a ignorância como conselheira, Laura não soube compreender a justiça divina aplicada em seu caso. Laura revoltou-se no plano imaterial, pelo seu desencarne prematuro e pelas dificuldades que sua jovem filha passou junto ao tio opressor, culpando a Deus por tê-la separado tão cedo. Apesar de toda a orientação recebida sobre as tão necessárias consequências que precisou vivenciar para o seu crescimento, ao reencarnar como Laura, ela ignorou tais explicações e se agarrou, inconscientemente, a todas as suas antigas ideias deturpadas e, tendo tudo, não valorizou nada. Temendo a vida e os reflexos das experiências que necessitava enfrentar face às suas responsabilidades, voltou aos velhos hábitos de suas existências anteriores. Com as drogas, ela não teria de se responsabilizar por seus atos e nem sofrer por amor. Ela queria sobreviver aos seus próprios desenganos e, infelizmente, levou Marcos a se viciar novamente. Agora, estando Laura neste plano extracorpóreo, estamos aguardando por suas conclusões, porque ela teve um valioso avanço ao perceber, nesta última existência em que foi gêmea de Marcos, que, sem muito esforço, foi alvo de muito amor e preocupação, apesar de toda a sua deformidade e dificuldade de demonstrar afeto. Um dos participantes daquela reunião ponderou: percebemos a dificuldade de Marcos, bem como a de Laura, nessas últimas vivências, em aceitar as adversidades, agindo sempre contra si mesmos. É verdade, disse Aurélio. Em relação aos demais companheiros de jornada, Marcos e Laura estão um pouco mais atrás, no tocante a absorver melhor a sua importância e individualidade, e é por isso que, infelizmente, em algumas existências, foram repetidas vezes, consciente ou inconscientemente, suicidas, apesar de todos os nossos esforços para auxiliá-los. Em razão de sua fragilidade, Marcos fixou-se em Laura, vendo-a sempre como sua fonte de segurança e felicidade, porque, nessas vidas anteriores, da forma que ela sabia fazer, serviu como o seu abrigo emocional quando ele mais se achava sozinho e desprotegido. Nós podemos e devemos nos sentir gratos, mas nunca a ponto de colocar o outro na posição de nossa tábua de salvação, principalmente no que concerne à nossa felicidade. Devemos ser autossuficientes e aprender a nos bastar. Todos os que conosco seguem poderão somar as suas felicidades às nossas, o que, no conjunto, nos levará a uma sublime alegria coletiva. A boa notícia é que, mesmo depois de tantos percalços, Marcos se saiu vitorioso nessa última existência como gêmeo de Laura, pois não se revoltou em seu espírito, superando e aceitando a sua dependência extrema, devido ao seu estado de saúde, e, ao retornar às esferas imateriais, sentiu-se resgatando o seu equívoco mais grave, que foi o de atentar contra a sua própria vida. Antônio sempre esteve perto desses nossos irmãos, como algoz, amigo, inimigo, vizinho, namorado, marido, filho, etc., para que juntos pudessem superar os seus débitos reencarnatórios. Porém, nem sempre agimos para que isso aconteça, somente agravando mais e mais os nossos laços emocionais. Em Paris, como já sabemos, Antônio foi um dos meninos aprisionados e abusados por Rodrigo, como um reflexo de suas últimas vivências, tendo a oportunidade de se conscientizar dos caminhos tortuosos que estava trilhando. Como irmão de Rodrigo, portador de paralisia cerebral, Antônio não conseguiu, lamentavelmente, abraçar a misericórdia e o perdão, provocando, em razão de seu ódio por Rodrigo, o desencarne de duas pessoas, além da angústia de seus pais, por conta do seu futuro desastroso. Por isso tudo, veio Antônio a vivenciar, reencarnado na zona rural do Brasil, uma vida de lutas, mas digna.
Por ocasião do incêndio, ele se sentiu mais em paz com a sua consciência no plano astral, apesar de ter sucumbido às drogas, mesmo ainda jovem. Infelizmente, nessas últimas existências, Antônio caiu na tentação dos diversos vícios. Em Paris, era dopado para não dar trabalho a Rodrigo, o fidalgo opressor. Na reencarnação seguinte, usava dos entorpecentes para fugir do pesadelo que era viver naquele colégio interno, onde não existia calor humano e cuja liberdade era extremamente tolhida. E como filho de uma família rural brasileira, por não conseguir amar profundamente o seu pai Rodrigo como achava que deveria, apesar deste fazer tudo pela sua família. Vale a pena mencionarmos que Antônio se sentia culpado, mas também amedrontado e inseguro quando ficava sozinho com Rodrigo, vivenciando momentos muito perturbadores, porque tinha pensamentos repetidos de fugir de casa para nunca mais voltar, indo ao encontro de seu medo de ficar sem sua família que tanto amava. Em razão de suas experiências anteriores, nesta última existência, agora assim como o Antônio que conhecemos, refugiou-se nas drogas, porque não conseguiu fazer distinção entre a mínima restrição imposta à sua liberdade pelos pais e os reflexos do cárcere anteriormente imposto por um fidalgo sádico, em uma existência, e pelo seu tempo no colégio interno e prisão, em outra. Mas, se alguns traumas podem nos limitar, Antônio soube dar a volta por cima, usando do seu temor antigo da solidão para superar a sua dependência química e ficar sóbrio, pedindo socorro aos seus pais. Ficamos muito satisfeitos em constatar que todos esses padrões estão sendo corrigidos aos poucos, tendo ele abraçado a responsabilidade de ser marido e pai de família, se dedicando de corpo e alma aos filhos doentes e buscando acreditar que ele não precisa fugir de sua realidade para ser feliz, apesar das dificuldades rotineiras. Guilherme esteve várias vezes presente na vida deste grupo, indiretamente, como vimos, inclusive como quem apresentou as drogas para Antônio, ainda adolescente, nas paragens rurais daqui do Brasil. É interessante constatarmos quantos de nós, sem termos consciência, criamos, através de nossas escolhas, um futuro de dor. Nesta sua existência como Guilherme, ele jamais poderia culpar a vida por ter sido privado de sua liberdade pelos traficantes ou por eventualmente ser preso pelos seus crimes, pois desde vidas esquecidas ele tem construído o seu encarceramento, através de suas ações privativas de liberdade contra os outros ou pela escravização deles pelas drogas. Dalva, apesar de seus percalços, tem demonstrado a sua capacidade de amar e de renunciar pelo próximo. Em vidas mais remotas, pode ter falhado em suas metas, mas, nestas últimas, buscou enxergar no outro um irmão, auxiliando-o em suas propostas de superação, aprendendo junto e com humildade. Em razão de tudo isso, Dalva foi ativa para levar aos demais uma palavra amiga e acolhedora. E mesmo sabendo que, dependendo das escolhas daqueles com quem iria vivenciar as suas experiências, ela poderia sofrer abusos e aflições, não hesitou em abraçar esses papéis, porque sentia em seu coração que ela também precisava aprender. Continuou confiante e não fugiu do auxílio quando abraçou nesta vivência, como filhos, Marcos e Laura, para colaborar com os seus crescimentos. E, através da mediunidade, Dalva, como o seu irmão Rodrigo, está ajudando muitos espíritos, encarnados e desencarnados, a recuperarem a sua certeza na grandeza do Pai. Nossa Dalva, nossa pequena estrela. A relação que Beto tem com essa família está mais na pessoa de Jefferson. Beto desde tempos imemoráveis, foi sempre um amigo ou seguidor de Jefferson, sem muita análise moral quanto às boas ou más escolhas que faziam. Quando da guerra, continuou sendo um seguidor irracional do irmão até a sua morte e, nesta última existência, amigo leal e braço direito no tráfico. Pela primeira vez, deu um passo significativo para a sua liberdade individual, e esperamos que os cursos, treinamentos e trabalho na erraticidade possam ajudá-lo a seguir livre em uma próxima existência, fazendo melhores escolhas. Por fim, Jefferson, que acreditava que somente seria considerado alguém se tivesse poder e riqueza, não possuía medidas e não se importava com ninguém, principalmente se este alguém estivesse em seu caminho. Quantas existências já viveu e quantas quedas sofreu? Em cada uma de suas reencarnações, Jefferson veio com o objetivo de aprender que, mesmo na pobreza ou na riqueza e nas dificuldades, o amor nos eleva, superando as adversidades e nos trazendo a felicidade.
Mas, ante as suas escolhas e as ações dos demais, viu-se sozinho em algumas dessas experiências e se revoltou contra Deus, deturpando a experiência e não tendo grandes avanços morais. Mas Jefferson deu um grande passo para o seu crescimento espiritual, apesar de seus aprendizados atuais mais marcantes terem acontecido aqui e agora, no plano imaterial da vida. Ele sempre foi desobediente a todo tipo de conselho para se superar nas existências carnais. Os seus mentores sabiam das dificuldades que iriam enfrentar, mas todos abraçaram a função com Jesus no coração, com a certeza de que ninguém fica para trás e que todos nós, sem exceção, superaremos as nossas dificuldades, porque somos estudantes rotineiros na escola da vida de nosso Mestre Jesus. Aurélio finalizou aquela reunião, dizendo: renovar-se diante da dor é maravilhoso, mas utilizar-se de seus aprendizados para o auxílio ao próximo é divino. Continuemos, meus amigos, na labuta para que esses nossos irmãos não desanimem diante desta tarefa de se autoconhecer e propagar o amor, superando as suas dificuldades e firmando os laços que os unem por toda a eternidade. Chegamos ao fim de mais uma história, espero que tenham gostado. Através dessa história nos leva a compreender como funciona a vida com as escolhas que fazemos, os tipos de pensamentos que atraem irmãos trevosos, as atitudes que o fazem nos seguir de perto, o empenho deles de nos fazer fracassar na nossa evolução e as consequências de nossa vida passada influindo na nossa vida presente, nos testando para ver como reagimos, se conseguimos superar nossas falhas antigas. Aguardem a nova história escolhida que virá, tenho certeza que vão apreciar.